Olá, o Viver e Empreender TV está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo, ciência e medicina. E um bate-papo sobre futebol e a importância de cuidar da carreira com respaldo jurídico. E a história de uma empresa de Minas Gerais especializada na produção de cafés especiais. Agora, no Viver e Empreender. Cuidar da saúde é, antes de tudo, cuidar do futuro. E quando conhecimento, empreendedorismo e propósito caminham juntos, o impacto vai muito além do consultório. A doutora Natiele Medeiros tem dedicado a carreira dela ao cuidado com a saúde da mulher e tem se tornado referência em Santa Catarina. Vamos ver na reportagem. Uma médica que se dedica inteiramente à saúde da mulher. Filha de uma uruguaia e formada em Montevidéu pela Universidade de la República, doutora Natiele Medeiros é especialista em ultrassonografia geral. Apaixonada pela medicina, encontrou na área uma forma de unir tecnologia ao cuidado humanizado, oferecendo um atendimento próximo e detalhado. Cuidar das pessoas sempre fez parte da vida da médica. Eu acho que eu fiz medicina porque eu queria cuidar das pessoas. Cuidar de todo mundo. Ao longo da trajetória, a doutora Natiele passou por diversas especialidades médicas, o que lhe proporcionou uma visão ampla sobre o atendimento ao paciente. Hoje, o diferencial dela é o foco no cuidado integral, oferecendo não apenas precisão técnica, mas também acolhimento e empatia em cada exame. O trabalho da doutora Natiele Medeiros nos mostra que empreender na saúde vai muito além dos consultórios. É um compromisso com a transformação social, com a defesa de causas e com a construção de um futuro mais saudável. A Copa do Mundo é muito mais do que uma competição. Ela reúne pessoas, culturas e mostra como o esporte tem o poder de unir diferenças em torno de um objetivo comum, assim como no empreendedorismo. Sobre isso, eu conversei com a advogada desportiva e nossa colunista, a doutora Maria Pessoa. E o que você acha que faltou para a seleção brasileira ir um pouco mais além nessa Copa? Uma das coisas que eu achei que foi muito falha foi justamente o planejamento. Os jogadores estavam todos dispersos, cada um num país diferente. E aí, quando uniu, isso não houve o tempo hábil para fazer esse planejamento, essa união, esse entrosamento que deveria ter ocorrido. Sim. E assim, a falta de persistência. Desanimavam muito fácil, perdiam o estímulo, a capacidade muito rápido, não iam com aquela garra, com aquela determinação, com essa vontade infinita de se tornar campeão. Acho que faltou isso. Eu concordo. Qual a sua avaliação sobre o Ancelotti? Eu penso que para a próxima Copa ele vai fazer um bom trabalho. Uhum. Eu penso, porque também é uma coisa que no Brasil... De construção, né? Essa coisa aqui no Brasil de mudança de técnico, isso tem prejudicado muito os nossos times aqui no Brasil. Uhum. As mudanças súbitas e muitas essas mudanças constantes de técnico de futebol. Uhum. O técnico tem que fazer esse planejamento de 4 anos. E agora, com tudo o que ele aprendeu, com essa derrota da nossa seleção e com o conhecimento que ele tem, e a comunicação dele, eu acho que ele tem uma comunicação muito boa. Uhum. Muito boa ele. A prova disso é que ele aprendeu a falar o nosso idioma muito rápido. Muito rápido, ele é muito inteligente. Isso, ele é inteligente, ele é determinado. Sim, foi uma pena não ter ido tão longe, né? Foi 6 meses só de treino. Eu acho que o tempo foi muito curto. Agora eu vou pedir licença, doutora, para a gente fazer um exercício, uma brincadeira aqui. Vamos fazer? Vamos. É um ping-pong, tá? Pode. Tá preparada, doutora? Sim. Ó, tô aqui com a minha colinha, hein? Minha ficha. O VAR, já que a gente estava falando de VAR, o VAR é aliado ou é problema, na sua opinião? Aliado. Por quê? Porque ele auxilia. Ele não resolve, mas ele auxilia. Então, tudo que é auxílio acaba sendo isso mesmo, é né? bem-vindo. Um aliado. E agora, disciplina ou talento? Os dois. É possível?
a disciplina prevalece mais que o talento. Tá. O talento sem disciplina não reage. Concordo. Qualidade técnica ou preparo emocional? Preparo emocional. Para mim, não tem qualidade técnica sem preparo emocional. Preparo emocional faz com que a qualidade técnica se realize. Perfeito. O que destrói mais carreiras? Falta de talento ou falta de disciplina? Falta de disciplina. Você tem um exemplo pra gente? O Pelé, ele idealizava, antes dele jogar, ele fazia a mentalização de todos os gols que ele ia realizar. Então ele tinha uma disciplina tão extraordinária, todo mundo ia para suas casas dormir, e ele jantava e ele voltava e treinava 4 horas após o seu jantar. Olha. Ele treinava, ele sabia o jogador que era mais alto e ele ficava horas e horas treinando a cabeçada o salto que ele ia dar para que a bola ultrapassasse o seu adversário que era mais alto do que ele. Sensacional, um gênio. Um gênio. Então, o que faz o grande jogador? É a disciplina. Agora, Maradona ou Pelé? Pelé. Pelé ou Messi? Pelé. Muito bom. Qual é a maior virtude de um campeão, segundo Maria Pessoa? Eu sempre acredito que é a humildade. A humildade, ela faz com que o ser humano, ele cresça. Ele tem humildade de saber quando ele ganha, quando ele perde. Ele tem humildade de saber quando ele tem que melhorar, tem que recuar, para que depois ele cresça muito mais ainda. E aceitar as coisas como elas são. Aceitar o que não pode mudar e mudar o que é possível ser mudado. Então, a humildade é que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Será que o colaborador é obrigado a aparecer nas redes sociais da empresa onde trabalha? A internet mudou totalmente a forma como empresas e profissionais se comunicam. Mas até onde vai o direito do empregador e onde começa o direito do trabalhador? Quem esclarece essas dúvidas é a advogada trabalhista e nossa colunista, a doutora Beatriz Bock. Vamos ver. Obrigada, Estela. E mais uma vez aqui, né, podendo dividir com vocês os direitos trabalhistas dos empregadores e também aqui a gente trocar umas ideias de alguns assuntos que hoje em dia, né, tá em pauta. Nós vamos conversar sobre isso, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado. E quero colocar aqui um assunto. Em tempos de redes sociais, liderar equipe está cada vez mais difícil, gente, mais difícil demais, porque tudo vai parar na rede social. Tudo é informação e tudo são dados. Os dados são muito importantes, gente. Os dados dos seus funcionários, as informações sobre a vida deles e as humilhações que muitas vezes eles podem passar se você fizer uma imagem dele trabalhando. Então tem que tomar muito cuidado. Teve um caso recente que me chamou muito a atenção, doutora, que foi de uma influenciadora, de 2 influenciadores que são casados e que decidiram fazer um reality show. O que foi aquilo, doutora? Explica. Você que sabe falar profundamente sobre esse tema, você que é uma especialista e fala com propriedade. Me explica, o que eles fizeram de errado ali? Por que o Ministério Público foi na jugular deles? No meu ponto de vista, hoje em dia, as redes sociais, gente, todo mundo quer fazer marketing. As empresas querem fazer marketing, as empresas querem trazer os funcionários para dentro mesmo, né, das redes sociais. E também, às vezes, até a empresa aí cobra o funcionário para compartilhar um post, curtir alguma coisa, coisas que estão erradas, que não pode também fazer isso com os funcionários. Mas no caso da VTube que a gente estava falando, né, ela fez, como falam, um reality com as funcionárias dela. Aliás, ela falou mesmo que as funcionárias assinaram um contrato sobre o uso da imagem delas. Porém, o que aconteceu? Não foi só o problema o uso da imagem. Tudo bem, o uso da imagem tem que ter mesmo o consentimento do próprio funcionário. Mas o que aconteceu ali, no caso, foi as humilhações, que aí já entra no princípio da dignidade do trabalhador. É antiético. Por isso, é antiético. Por isso que aí já foi para o Ministério Público, né? Então o Ministério Público já está apurando. Eu nem sei, mas eu acho que bloquearam as redes sociais dela por um tempo. Derrubaram. Aliás, depois ela veio com um vídeo falando que foi mesmo a intenção dela
discutir sobre a parte dos funcionários, até porque está na discussão aí da jornada 6x1. Será? Então, só não vale... Será? Eu não sei. O que as pessoas não fazem para ter fama, né? Exatamente, passou a linha do que é ético, é imoral até muitas vezes, porque algumas coisas que aconteceram nesse reality foram um pouco complicadas, né, doutora? Como, por exemplo, uma funcionária que teve que remexer um vaso sanitário, não é isso? Foi. Isso se enquadra no humilha, quê? né? É humilhação, é um assédio moral, É um né? assédio moral. E ainda mais para outras pessoas que estão vendo sobre aquilo, né? Eu nem sei o que acontece dentro da casa dela, mas ali a parte da humilhação, mesmo você autorizando o uso da imagem, mas também a privacidade do funcionário, né? Sim. Então é muita coisa que está envolvida ali dentro. E algumas funcionárias que estavam nesse reality chegaram a defender a influenciadora. Isso foi bastante discutido também, mas será, olha só, o assédio moral, ele é tão profundo, ele é tão arraigado ali naquele ser humano, que o ser humano acha que aquilo é normal. Isso acontece muito dentro das relações humanas, tóxicas e até narcisistas, mas isso é tema para outra conversa, né, doutora? Agora a gente está falando de um caso extremo, muito extremo, que é uma pessoa pública, uma influenciadora, que também esteve na televisão, TV aberta, que a gente não precisa citar nomes aqui, mas que usou a imagem de maneira direta e de maneira indireta. Se eu tenho um escritório de advocacia, por exemplo, ou se eu tenho uma agência de publicidade, um ambiente em que eu tenha mais de 5, 10 pessoas. É inevitável, né, doutora, que alguém pegue o telefone celular e faça um story e publique. Sim. Neste caso, como é que funciona essa parte do direito de imagem do funcionário? Primeiro a gente tem que entender, gente, que o direito de imagem não é só para pessoas famosas, tá? Jogador de futebol tem direito de imagem? Não é. O seu funcionário também. Então eu vejo que isso desde a contratação do funcionário, deixar isso bem claro, ter cláusulas contratuais em usar o direito de imagem do funcionário perante algumas atividades dentro da empresa. Ou ali no dia a dia, ou a empresa vai fazer, participar de um processo fora da empresa. Vai fazer como que fala? Vai no centro, ajudar as pessoas com informações, vai levar o funcionário vai colocar uma camisa que está o nome da empresa. Mesmo assim, faça um contrato de uso de imagem para aquele evento específico, entendeu? Então, mas o direito de imagem dentro do trabalho tem que ter o consentimento mesmo do funcionário, porque você está aí entrando na privacidade dele, né? A dignidade dele, mesmo se não fosse para humilhar, mas ele deixar bem claro que ele autoriza, sim, o direito de imagem dentro do trabalho. As grandes empresas não nascem apenas de bons negócios, elas nascem da confiança, dos relacionamentos e do propósito de cuidar de pessoas. Agora, você vai conhecer a história de uma empresa que tem feito da proteção à vida e da excelência no atendimento sua maior marca. Conheça agora a JC Luz. Essa história começou lá em 2003, movida pela coragem de empreender e pela convicção de que proteger pessoas é o centro de tudo. A JC Luz transformou o mercado de corretagem de seguros no país. 2 décadas depois, a pequena operação de Niterói, no Rio de Janeiro, deu lugar a uma gigante nacional. Atualmente, são mais de 1.000 colaboradores espalhados pelo Brasil, entregando soluções em seguros e benefícios com alta tecnologia, sem nunca perder a proximidade no atendimento. À frente dessa trajetória está a empresária Cláudia Lima. Com uma liderança pautada pela integridade, lealdade e altruísmo, ela moldou uma cultura forte que rendeu premiações dentro e fora do país. A JC Luz acumula troféus e reconhecimentos de grandes seguradoras do mercado, como uma das corretoras de maior volume de vendas e menor taxa de cancelamento do país. Todo esse reconhecimento, ele é muito maior do que placas, do que medalhas, do que troféus. Ele fala muito mais sobre trajetória, do que sobre palco, do que sobre honraria. É sobre caminhada, é sobre constância, é sobre treinamento, é sobre atitude, é sobre vontade de vencer. A empresa oferece soluções personalizadas em saúde, vida, residencial,
e automotivo e recentemente investiu pesado em plataformas digitais e automação para agilizar sinistros e cotações. Mas manteve como pilar a figura do consultor dedicado, evitando o modelo 100% robótico. Para a JC Luz, a grande conquista não está nos números, e sim no impacto real gerado a cada cliente e a cada parceiro. Uma trajetória que prova, dia após dia, que quando o propósito é cuidar de vidas, o crescimento é apenas uma consequência. No próximo bloco, vamos falar sobre estética avançada, direito previdenciário e empreendedorismo rural. Tem muito assunto bacana, então fica aí. Espera um pouquinho que a gente volta já já. Viver e Empreender TV, um oferecimento Streambox, Lerris, Instituto Renove, Soci Business há mais de 25 anos, conectando negócios globais. E JC Luz, cuidando de vidas. O Viver e Empreender TV está de volta. E você já parou para pensar que duas pessoas podem ter a mesma ruga e mesmo assim precisar de tratamentos completamente diferentes? A estética avançada nos ensina que não existem receitas prontas, existem olhares individuais para cada rosto, para cada história e para cada pessoa. Quem comenta esse assunto é a doutora Roselaine Ferreira, fundadora do Instituto Renove. Vamos ver. Você faria o mesmo procedimento que a sua amiga fez só porque o dela ficou bom? Eu não iria por esse caminho, eu vou te explicar o porquê. Imagine que a gente tem a Maria, de 30 anos, e a Joana, de 60 anos. Duas pessoas, mas com causas totalmente diferentes. E a gente tem que entender a causa de cada paciente para que a gente possa entregar o melhor resultado. A Maria, a gente trabalha com prevenção. Já a Josefa vai ser um tratamento. E quando a gente consegue entender e ter esse diagnóstico, a gente consegue trabalhar com mais exatidão para entregar um resultado melhor. A Maria, a gente vai trabalhar com prevenção, não precisa fazer todos os procedimentos que a Josefa vai fazer, porque a Josefa já houve ali perca de estrutura, com certeza. Se ela não trabalhou com prevenção, o rosto dela derreteu, está caidinho, e a gente vai ter que recuperar camada a camada. Tem que identificar se teve perca óssea, teve perca de gordura, e aí a gente vai trabalhando, fazendo a estrutura e devolvendo aquilo que o tempo tirou. Já a Maria, a gente vai manter, a gente vai fazer a prevenção. Então não precisa encher esse rosto, deixar esse rosto cheio. A gente vai manter uma pele jovem, com qualidade. Então, antes de você procurar o tratamento, você tem que identificar um bom profissional que vai tratar a causa da sua queixa e não a sua queixa. Porque muitas vezes você vai sair frustrado porque não entregou o resultado que você esperava. Então, alinhar a expectativa entre paciente e profissional é muito importante para que o seu procedimento, que é o sonho, não vire um pesadelo. Eu sou a doutora Roselaine Ferreira, fundadora do Instituto Renove. Até a próxima. A justiça tem o poder de devolver muito mais do que direitos. Ela pode devolver a dignidade, a esperança e a tranquilidade para quem mais precisa. Você vai conhecer agora a história de uma advogada do interior de Pernambuco que uniu a formação em História à advocacia para defender os direitos de aposentados e de segurados da Previdência Social. Vamos ver. Muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigada a você, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Não preciso dizer que é uma mulher maravilhosa, linda, mas eu quero saber de você, da sua história. O que te traz aqui? Quem é a doutora Gleice? Por trás do CNPJ, por trás da sua história, né, sua trajetória empreendedora? Antes de ser advogada, né, eu sou filha de pais trabalhadores, que desde muito cedo me ensinou a dignidade vem do trabalho. Né? Meus pais vendiam lanche e aí eu comecei na realidade minha carreira aí, vendendo lanche. E após isso eu entendi que a educação ela é a base para o sucesso de qualquer pessoa. E aí comecei a estudar e foi essa base que me permitiu chegar até o direito.
né? Após começar a ensinar, ele me permitiu cursar o curso de Direito e hoje ser advogada. Claro que com muita labuta, com muita perseverança e muita fé. Por que o direito previdenciário, doutora? Porque o direito é a forma como eu consigo ajudar muitas pessoas, a mudar a vida de pessoas. E é justamente isso que me move, né? Porque o direito previdenciário não é apenas processo. Por trás de cada processo existe um CPF, existe uma família e a gente resgata a dignidade dessa família através de um benefício. Essa é uma das especialidades mais interessantes, na minha opinião, porque você revisa a vida da pessoa, você revisita a história dela. Isso. Né? E você consegue, de fato, resgatar a dignidade, devolver um pouquinho de alegria para aquela pessoa, né? Isso, porque na realidade não é apenas um benefício. Você está levando para aquela família a comida na mesa, o medicamento que falta, né? Então, isso é o básico para qualquer pessoa sobreviver. Então, o direito previdenciário, ele traz e resgata essa dignidade de cada família. Então, o escritório, ele trabalha, né, junto com eu e meu esposo, a gente trabalha justamente com esse afinco e com essa missão, né, de trazer dignidade para as famílias. Muito bom. E onde você trabalha fisicamente, doutora? Você atende para além do estado de Pernambuco? Como é que é seu trabalho? Sim, a gente trabalha para além. Nós somos de Quipapá, Pernambuco, né? Temos um escritório físico lá, mas aí a gente também atende online, tá? Eu tenho uma parceria com escritórios do Espírito Santo, de Recife, de São Paulo. A gente faz esse intercâmbio, né? E a gente consegue, sim, tocar várias pessoas, várias vidas na realidade. O que você diria para você mesma, se você pudesse conversar com a Gleice, criança ali, que tinha vários sonhos, você imaginava que você seria quem você é hoje? Não imaginava. E eu diria a ela que não desista, porque é muito difícil, até me emociono, mas não desistir. E eu sempre preguei isso, que desistir jamais seria uma opção, né? E eu diria isso a ela, não desista, porque vai valer a pena. O que teria feito Gleice desistir na vida? Nada, porque eu acredito muito, se a gente tem um sonho no nosso coração, é porque Deus colocou ele lá. Então, não desista. Se você consegue se enxergar naquele local em que você sempre sonhou, é porque Deus está lá. Empreender no campo é muito mais do que produzir. É respeitar a terra, valorizar tradições e transformar o trabalho em experiências que conectam pessoas. Agora, vamos conhecer a história do Gramata Café e o empreendedorismo que nasce entre as montanhas e que chega à mesa dos brasileiros. Vamos ver. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês que vieram de tão longe, né, para conversar com a gente. Obrigada mesmo, prazer te receber também, Orlando. Obrigado. Obrigada. A minha primeira pergunta para você, Elizabeth, como é que tudo começou? A gente sabe que uma boa história, ela acaba se tornando numa boa marca também, né? Como é que é a história de vocês? Então, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade, estou muito orgulhosa. Na verdade, tem que ter um contextinho, né? Tem que ter uma historinha. A gente é de Ribeirão Preto e há 21 anos nós compramos o sítio, uma pequena propriedade na cidade de Itamogi, Minas Gerais, e há 10 moramos lá. E assim, os 3 primeiros anos foi muito focado em reformas, ampliações, com coisas que a gente via necessidade de fazer ali. Só que aí a gente percebeu que não era só viver, fazendo uma paródia aqui do teu programa, a gente tinha que viver e empreender, né? Então, sim, importantíssimo. Aí começou uma inquietude, né? O que fazer, por que fazer, né? E a região ali, ela é muito, não digo nem focada, ela é uma grande produtora de café. E tem grandes produtores, mas também tem empresas familiares, né? Pequenos agricultores familiares. E isso começou a despertar o interesse da gente também. O desejo, né, de trabalhar com isso. De trabalhar com esse cultivo, né? Só que assim,
A gente já nas nossas intervenções, ali nas nossas reformas, ampliações, a gente sempre teve a preocupação de sustentabilidade, de preservar o meio ambiente. Então, fizemos várias coisas ali pensando nisso. Então, cerca no rio, para o gado, quando tem no pasto lá, não chegar até o rio. Temos fossa biológica, e aí várias intervenções. Qual é o foco do café especial de vocês? Então, por exemplo, nós temos as pessoas, assim, que é através do site, né? Que a gente entrega e tal. E também a gente está fazendo um trabalho nas empresas, né? Porque tem empresas que têm bastante funcionários, tem lá a salinha do café, vou dizer assim, né? Então a gente está fazendo um trabalho com esse pessoal, tá? De fidelizar esse pessoal para poder vender esse café. Porque como ele é um café diferenciado, a gente também tem que buscar esse cliente diferenciado, tá? E é esse o trabalho que está sendo feito, formiguinha, até a gente chegar lá e conseguir. E nós estamos também agora com uma torrefação. Olha que legal. Tá? Nós estamos torrando café, né? E aqui em São Paulo. E mesmo o café que vem de lá, nosso lá de Minas, a gente está torrando ele aqui, entendeu? E algumas outras pessoas que também têm café especial estão vindo torrar com a gente. E nesse local a gente está pensando em montar uma cafeteria. Aqui na capital? Aqui na capital. Nossa, que bacana. Já sabem o bairro? Já tem... Mariana. Na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Eu vou querer ir, vocês vão me avisar, né? Com certeza. Agora, uma pergunta falando das empresas. Qual a vantagem de uma empresa servir um bom café, um café especial de fato? Por exemplo, se eu sou um comprador ou um vendedor nessa empresa, eu vou lá fazer alguma coisa nessa empresa. Você toma um bom café. Olha, quem gosta de café vai perguntar de onde é esse café. Já vai sacar. Ele vai sacar, ele vai falar, mas que café bom, de onde que é esse café? Sabe? Não, esse café aqui é o Gramata, a gente compra assim, assim, assado, desse pessoal assim. Aqui. Sabe? É uma maneira, porque como é um lugar que circula mais gente, tá? Grupos de pessoas que vão lá fazer visita, vão lá fazer negócio, vão lá comprar, ou vão lá vender. Você não esquece disso. Não, é uma coisa assim, porque você vai... Aquilo te marca, tá? Aquilo te marca e te dá prazer. É a mesma coisa assim, eu vou lá naquela loja lá que eu tomei um café tão bom, no fim a pessoa toma um café tão bom que é o Gramata e acaba comprando alguma coisa lá, sabe? Acaba consumindo, acaba até fechando e outra, negócio, né? o proprietário normalmente, né, gosta de servir alguma coisa boa, sabe? Então, quando ele percebe, estou servindo um produto bom, de qualidade, sabe, orgânico, é outra coisa, né? É diferente. Coisa. Mas tem que quebrar paradigmas, né? Porque tem muito consumidor que vê preço, né? Então, não vê a qualidade. Não vê a qualidade. Então, você tem toda uma busca de um consumidor, né? Quando ele diz empresa, tem outros segmentos, clínicas, tem muito a explorar, né? Mas, assim, tem muito concorrente, com certeza, mas tem só para todo mundo. O que você diria para esse cliente, para esse consumidor que não conhece o café de vocês? Eu ia dizer para ele experimentar, né? Primeira coisa. Primordial. E segunda coisa, para ele ter um olhar para esse café. Para ele perceber o aroma, perceber o sabor, perceber a cor, que a cor normalmente é um tabu no café especial, porque ele é um café mais claro. Tem gente que chama de chafé, né? Ironiza, chama de chafé, porque é cultural aquele café escuro, encorpado, amargo, né? É cultural. Então, quebrar esse jeito, essa crença é um desafio. Mas eu digo que é um caminho sem volta.
E antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. A gente também vai colocar um QR Code aqui na tela para você pegar o seu celular e escanear e já encontrar a gente lá nas redes. Vai ser um prazer te conhecer melhor. Eu te agradeço pela audiência e pela companhia de sempre e até o próximo Viver e Empreender. Tchau, tchau!